Olá, líderes da Rio Clarense, Leila Said, e hoje eu vim novamente falar com vocês sobre esse assunto maravilhoso, universal, que é a comunicação. E hoje eu trago o início de uma nova trilogia. Vamos conversar hoje sobre a comunicação no contexto do Círculo Dourado, um projeto maravilhoso, uma metodologia desenvolvida pelo Simon Sinek. Vocês já devem ter ouvido falar. Eu mesma menciono várias vezes esse autor quando eu estou ministrando treinamentos. E Simon Sinek trouxe nesse livro Comece pelo Porquê a contextualização de uma forma mais inteligente, mais lógica da gente trabalhar a comunicação na liderança, principalmente. Eu utilizo o exemplo, a proposta de Sinek em quase tudo da minha vida. Falou que a comunicação, eu estou desenvolvendo uma forma de melhorar o meu entendimento pelo meu interlocutor. E hoje eu quero trazer para vocês o primeiro momento da gente trabalhar com essa metodologia que é muito bacana. Simon Sinek escreveu já diversos livros. Ele tem uma palestra no TED Talk que, se não me engano, é a terceira mais vista, mais visualizada. Então, terminando esse vídeo, por favor, vá lá e assista a esse vídeo dessa palestra onde ele apresenta essas demandas de uma maneira maravilhosa. E você vai aprender muito com ele, a forma como ele coloca essa possibilidade da comunicação ser muito mais efetiva. Bacana? Então vamos lá. Primeiro eu quero te apresentar o seguinte: como nós contextualizamos a metodologia do Círculo Dourado. Primeiro, a gente tem que conhecer, ler inclusive, ouça podcasts dele também, que te ajuda demais a orientar a sua forma e a sua jornada na hora de fazer essa comunicação. Eu tenho algumas dicas para você. Primeiro, essa comunicação, por ela ser trabalhada do eixo interior para o exterior, ou seja, é uma comunicação de dentro para fora. Você consegue perceber alguns exemplos de empresas que trabalham esse contexto de propósito muito mais efetivamente do que outras. Quer um exemplo que você conhece? A Apple é o exemplo de uma empresa extremamente inovadora, extremamente ágil nas respostas para o mercado, para a concorrência. Você vê ali que a Apple é o exemplo de uma empresa que trabalha constantemente perguntando. Na verdade, ela se pergunta o tempo inteiro. Então, dentro dessa metodologia do Círculo Dourado, é como se você desenhasse um círculo, imagina, e como se fosse um alvo, tá? Com 3 grandes momentos. O externo, que é a área limítrofe do círculo, é a última área que a gente trabalha, que é de fato o que deve ser feito. A área central trabalha com uma metodologia do como vai ser feito isso, de que maneira vamos ser assertivos. Agora, o alvo, o eixo central desse círculo é onde está a pergunta mais importante. É a pergunta do porquê. É de onde saem as grandes justificativas da mobilização que a gente faz por meio da comunicação junto aos nossos liderados. Não só liderados. Esta metodologia, eu vou contar para vocês nos próximos 2 capítulos, como a gente trabalha também externamente todo esse contexto do Círculo Dourado. Ok? Então segue comigo aqui. Primeiro, como que a gente estabelece valor por meio da comunicação? Eu conversei com vocês na outra trilogia e falamos muito sobre a comunicação pessoal e a oratória. O quanto isto é importante para a gente se posicionar, partindo do pressuposto que eu me conheço, que eu tenho um autoconhecimento bem desenvolvido, ok? Então eu tenho essa dimensão do conhecimento e começo a trabalhar na proposta de valor da comunicação por meio do propósito. O que você quer? Por que você quer? Por que você diz isso? Por que você está trazendo isso? Essa fala, essa informação, este esclarecimento para a sua equipe.
E isso é fundamental para a gente conseguir entender o desafio que este Círculo Dourado trouxe por meio do Cynic. Eu tenho um roteiro aqui, eu estou seguindo junto com vocês para que a gente consiga pontuar todos os itens que eu trouxe aqui para vocês, ok? O grande desafio de uma empresa é se movimentar. É se movimentar para a direção certa. Não é se movimentar simplesmente porque todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também. Sempre foi feito assim, então nós vamos continuar a nos movimentar dessa maneira. Aliás, é uma expressão que você nunca deve usar. É uma resposta que nunca deve ser pronunciada por você, queridíssimos. E passe isso para sua equipe. Distribua isso na sua rede. Não deve ser dito. Sempre fizemos assim. Sempre foi feito desse jeito. Para que mudar? Então, se você não tem uma resposta melhor, faça uma reflexão. Vamos lá nas considerações do Círculo Dourado, o porquê, o propósito é tão importante na nossa fala, na nossa linguagem. Bom, para começar, você também sabe que os desafios são bem diferentes hoje, né? A gente poderia dizer que é o seguinte, até 2019 as empresas faziam planejamento estratégico, elas decidiam o seu orçamento anual por volta de outubro, novembro do ano anterior e faziam os planos também, traçavam diretrizes. Até 2019 isso aconteceu, só que a partir de 2020 quase todas as empresas fizeram o quê? Elas jogaram fora o planejamento, porque o cenário que foi apresentado a elas foi ímpar, nunca nada visto antes. Então esse modelo de vida que a gente retomou agora, hoje nós convivemos até bem com essa pandemia, e já se fala muito do cenário pós-pandemia, que eu prefiro acreditar que é um momento que a gente já esteja vivendo, porque o boom, as indecisões, as surpresas, as grandes dificuldades foram enfrentadas em março, abril e maio de 2020. Agora em 21 a gente precisa avançar, porque 22 já está chegando e a gente precisa entender como se dá hoje o movimento nas organizações e como esse movimento pode ajudar você na liderança, ok? Perguntas que Simon Sinek traz para a gente. Por que os clientes compram de você? Por que as pessoas continuam fazendo parte do seu time? Por que o mercado responde positiva ou negativamente a um produto ou uma mudança que aconteça no seu portfólio? Por que as pessoas questionam ou não questionam quando você coloca alguma informação nova na sua reunião semanal, na sua reunião diária? Descobrir, buscar respostas para este porquê vai fundamentar todas as ações que a gente vai desenvolver dentro da empresa. Não tem como você simplesmente traçar um plano e seguir esse plano totalmente voltado para frente, totalmente voltado para o alvo que está somente à sua frente. Porque a gente precisa resgatar, entender como é este ambiente. Então eu trago para você, líder, internamente, para a sua equipe, de 3, 4 pessoas ou de 30, 50. Por que essas pessoas continuam ou não continuam engajadas? Será que elas estão entendendo por que elas entendem o que você diz e por que uma questão que você coloca gera tantas dúvidas? Saber exatamente o porquê é o que movimenta a gente dentro do espaço que a gente tem no mercado e fora dele. Nós temos clientes internos. As áreas, quando conversam entre si, as áreas se complementam como clientes, como um grande mercado interno, um place, só que dentro da sua organização. E como você faz solicitações para além da sua equipe? Como você faz solicitações para além das paredes da sua empresa? Como você utiliza as tecnologias para se relacionar e criar conexões? Eu tenho sempre essa dúvida, eu sempre busco isso nos trabalhos que eu desenvolvo.
seja por meio de um novo desafio ou para continuar os desafios diários. E eu tenho sempre o cuidado de falar sobre esses desafios e do que eu chamo de desafio. Eu não estou chamando rotina, desafios diários de desafios, porque já entrou numa rotina, você sabe o porquê, ou o para quê, ou o como, ou o quê. Será que sabe? Será que a sua equipe sabe? Ou todo mundo ligou o botãozinho do automático e estamos desenvolvendo as atividades porque sempre foi assim? Porque de um tempo para cá passou a ser assim? E esta é minha tarefa. Você já imaginou que podem haver perguntas que não foram feitas? Por que a sua equipe precisa decidir ou precisa fazer? Por que ela precisa tomar uma nova direção? Utilizem o círculo dourado para começar a fazer uma trajetória diferente dentro do contexto da comunicação. Sempre comece do porquê. Justifique, apresente o grande cenário, o porquê que você está sendo movido a pedir aquilo, porque a empresa decidiu desenvolver uma nova estratégia, porque hoje ela apresenta para vocês estes objetivos. Meta, gente, é um assunto que nós conversamos quase todos os dias. Estamos quase batendo a meta, vamos bater a meta, batemos a meta. Mas precisamos conversar para além disso, preparar a sua equipe para entender os porquês. O cenário, aquilo que justifica, por que essa energia que vocês estão trabalhando e entregando nesta fala e nesta ação. Nesta trilogia eu vou conversar com você muito sobre Simon Sinek. Se você quiser, por favor, já comece a ler, comece a ouvir sobre as prerrogativas, os exemplos, os cases que são apresentados de empresas que entendem o porquê e por isso se tornam mais ágeis e por isso os times se tornam muito mais produtivos, muito mais criativos. Eu vou te mostrar isso nos próximos 2 capítulos dessa trilogia da comunicação feita por meio do Círculo Dourado de Simon Sinek. Eu te espero para os próximos capítulos. Tchau, tchau!